Meus amigos, minhas amigas, vinha de luz, nossos votos de muita paz. Albert Camus foi considerado um dos escritores mais fecundos do século XX. E o seu livro, O Estrangeiro, laureado com uma película cinematográfica de 1967. O livro foi publicado em 1942, durante o auge da Segunda Guerra Mundial. Na sua principal obra, O Estrangeiro, Albert Camus procura destilar o que lhe vai na alma, demonstrando ter sido uma personalidade profundamente perturbada, que perdeu o sentido existencial. De certa maneira, ali sendo retratado na figura atormentada do personagem Sr. Meursault, ele procura figurar aquela Argélia, no norte da África, sob domínio colonial francês, quando na região de Argel, aquele personagem recebe o aviso, um telegrama, de que a sua mãe havia falecido em um abrigo para idosos a uma grande distância de onde ele se encontrava. Sem qualquer tipo de emoção a lhe trair o peito, Meursault toma de um ônibus e viaja de noite até o amanhecer para o velório da mãe, tendo dormido a viagem inteira como se nada tivesse lhe abalado. Chega à cidade, dirige-se ao local onde o corpo da genitora está sendo velado. Ali conversa com o diretor, que lhe oferta um café, troca ideias amenas, fala sobre aquela personalidade da defunta, mas percebe que ele parece patibular. Os olhos distantes, o esvaimento de qualquer tipo de emoção, deixam entender que era um filho distante daquele sentimento materno. Logo depois ela é inumada, ele almoça na cidade, toma de novo ônibus e regressa para Argel, retomando a sua vida sem significado existencial, porque a ele interessava apenas o atendimento das finalidades ou das funções orgânicas primárias: comer, beber, dormir e procriar. Vinculado a uma mulher, a uma vendedora de ilusões, a personagem atormentada Marie, eis que na noite seguinte ao sepultamento da mãe, ele a leva para o seu quarto, para uma noite de loucuras e de dissipações sexuais, onde acorda amarrotado, amargurado na manhã seguinte. Peregrina pelas ruas, e o livro, que é um romance, onde Camus dá a entender de que talvez aquele personagem seja seu alter ego, seja um reflexo do seu próprio ego em conflito, naquele existencialismo de Jean-Paul Sartre, de que ele foi amigo pessoal, e de Simone de Beauvoir. Eis que ele encontra um amigo ali mesmo da Argélia. Os dois vão à praia, vão tomar banho. Tem 2 dias que a mãe morreu e o luto não lhe fere em nenhum momento a sensibilidade. Na praia, eis que o amigo é atacado por um grupo de árabes, epíteto que ele dá para justificar aqueles que defendiam o pensamento muçulmano do Alcorão. O amigo sofre muitas pancadas, é violentamente agredido, e ele, tomando as dores, vai até o seu apartamento, toma de uma arma
e sem qualquer piedade descarrega todo o tambor de balas em um daqueles homens de cultura sarracena. Mata-o impiedosamente e depois volta a viver a sua vida nas ruas até que a polícia o identifica. Ele é preso e vai para o cárcere aguardar julgamento. O livro entra no seu momento tormentoso ou no seu momento mais dramático quando Albert Camus começa a traduzir um pouco da personalidade psicopata, algo fria, gélida, daquele personagem, o Sr. Meursault. Ele está preso e o julgamento vai se adiantando, vai chegando o momento e o juiz mais de uma vez o chama para interrogatório e ele dá evasivas. Mas por que o senhor matou aquele homem? Porque ele agrediu meu amigo. Mas mesmo estando morto, o senhor deu mais 4 tiros no cadáver? Foi. Tinha bala sobrando no revólver? Por que eu voltaria para casa com balas ainda no depósito da arma? Então, para assegurar que ele estava morto, eu dei mais 4 tiros no cadáver. Aí eu voltei com a segurança de que aquele desgraçado estava extinto para sempre. E nunca mais iria atacar o meu amigo. O senhor tem mãe? Não. Eu falei, por que não tem? Porque minha mãe morreu. Há quanto tempo? Há tantos meses. O juiz percebeu que estava diante de uma pessoa profundamente indiferente para com a vida. Ele não tinha metas existenciais, não tinha futuro, não tinha planos, não tinha projetos. Mas a atividade de um magistrado é julgar, analisar as provas e chegar a um veredito. Eis que chegou o tempo, e no julgamento, completamente frio e indiferente àqueles cidadãos que o iam julgar, eis que Meursault foi condenado à morte. Era um tempo de exceção na colônia francesa, hoje país liberto e livre, praticamente todo muçulmano, a Argélia. Ele é condenado à morte pelo assassinato brutal daquele árabe. É marcada a data e ele continua na prisão como se nada tivesse acontecido. Como era de praxe, eis que o Poder Judiciário envia-lhe um padre. E o padre, ao chegar à cela, ele pergunta, mas o que a pessoa vai fazer aqui? Eu vim pegar a sua conversão a Deus. Mas eu nunca precisei de Deus. Todas as vezes que eu precisei, ele sempre esteve distante. Por que agora eu me renderia a essa figura mitológica? Ele desdenha da figura do divino e diz ao padre, afaste-se de mim. Nunca precisei de você, nem dele, em todo o transcurso da minha vida. Não é agora nas vascas, no preâmbulo da morte, que eu vou me render a essa figura inexistente, a essa transpiração teológica. O padre que se considera que está diante de um herege, de uma figura endemoniada, faz qualquer sinal ali e abandona a cela. E Meursault vai para o paredão de fuzilamento, onde é sumariamente executado. Camus fecha o seu livro atormentado. Era fumante, bebia sem ser alcoólatra e era um escritor rico e fecundo, mas as suas obras deixavam traduzir aquele conflito que era típico da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra, e que outros escritores procuraram traduzir como a morte do caixeiro viajante. Esse livro extraordinário, escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial, por aquele que seria mais tarde o marido de Marilyn Monroe, chamado A Mente, ele, e ela, o corpo, traduziria claramente o conflito de uma geração que perdeu o rumo. Porque o personagem de A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, retrata Loman. Loman foi trabalhar numa empresa em Detroit de seguros, que vende apólices de seguro para amparar a vida. E eis que em 30 anos
trabalhando naquela empresa sem tirar férias, sem descansar, sendo o primeiro a chegar e o último a sair, fazendo serões, levando relatórios para casa. Loman alcançou percorrer todos os postos, desde o office boy, e 30 anos depois, já maduro, mais ou menos nos anos 70, 80, eis que ele seria aí a figura do número 2, vice-presidente daquele imenso conglomerado que se estendia suas ramificações de norte a sul, de leste a oeste nos Estados Unidos. Nesses 30 anos, Loman alcançou todos os títulos de funcionário padrão, respeitado, casou-se, teve filhos, mas nunca esteve com os filhos nem os criou. Isso deixou para a esposa. E sempre que ela chamava-lhe a atenção: Loman, pelo amor de Deus, tire férias esse ano, 30 dias, 15 dias, vamos conosco para o Havaí, vamos para Malibu, vamos aproveitar alguma praia na Califórnia, vamos passear um pouco em Los Angeles ou em Las Vegas. Eu não posso, porque se eu não trabalhar, aquela empresa não anda. Era a figura do homem que se identificava com o trabalho. Chamaríamos hoje work look, o louco por trabalho. O indivíduo que dorme 2, 3 horas e passa 22 acesa, achando que quanto mais trabalha, mais tem dinheiro, quanto mais tem dinheiro, mais tem necessidade, adquire bens que não pode consumir, que não pode usufruir, entope a casa de coisas e de penduricalhos eletrônicos, e no Natal dá muito presente, nunca está presente. Dá coisas, mas não se dá aos seus. Loman sempre refutava, até que, adentrando-se os anos 70, o velho presidente convocou o Conselho Superior e disse: com a chegada da minha idade, eu estou me aposentando, e a nossa companhia de seguros hoje está consolidada nos Estados Unidos, mas tem vários concorrentes, outras seguradoras de peso, mas eu vou me aposentar, e a nossa empresa precisa de um novo líder que tenha garra, que tenha sede de triunfo, que tenha gana, que atropele as concorrentes e coloque a nossa no topo do ranking da Bolsa de Valores de Nova York. Loman, naquele dia, foi com a sua melhor gravata italiana, mocassim, colocou brilhantina no cabelo, estava escanhoado em excesso, estava pronto para suceder o velho presidente. E o presidente olha para ele diante dos conselheiros que têm poder de decisão e disse: Loman, você tem acompanhado essa empresa há 30 anos. Você conhece tudo, desde o mais humilde funcionário porteiro até o mais graduado diretor de departamento. Você deu a vida e o sangue por essa empresa e ela chegou a esse patamar graças a você. Ele pigarreia, ajeita o cabelo. Que é isso? Eu não fiz mais do que o meu dever. Férias, você nunca tirou. Não há um atestado médico seu, você nunca faltou um dia. Mas agora, no meu último ato, ainda como presidente, eu resolvi lhe dar um prêmio, Ló. Pois não, ele pigarreia e está no auge da loucura. Vai ser consagrado presidente. Pois é, Ló. Acabei de assinar a sua aposentadoria. Como? Ló, você está aposentado. Vá para casa. Pegue a patroa, pegue os meninos. Vá dançar hula-hula no Havaí. Vá surfar em Malibu. Vá se divertir nas cataratas. Mas eu não posso me aposentar. Pode, Ló. Você já tem idade como eu, tempo de serviço, e eu estou lhe aposentando. Mas essa empresa não funciona sem mim. Funciona, Ló. O melhor é que funciona. Há uma nova safra de jovens, cheios de garra e sede de triunfo, formados no Massachusetts, no MIT, em Harvard, em Stanford. Eles têm horizontes mais vastos. Mas eu sou jovem. Oh, nem tanto. Você também já está chegando perto de 70 como eu. Você está aposentado.
E logo, completamente atormentada com aquela decisão inesperada, vai para casa e se mata. Um suicídio absolutamente covarde. Arthur Miller, ao traduzir A Morte do Caixeiro Viajante, tenta falar desse conflito que se apoderou dos indivíduos após guerra, em que o indivíduo perdeu o sentido existencial, porque começou uma era de profundo apogeu econômico. As grandes economias mundiais se estabeleceram, a moeda tornou-se forte, o consumo passou a ser intenso até o apogeu dos nossos dias. As facilidades materiais, o mundo sem guerra, as bombas atômicas estão armadas, mas não foram mais disparadas desde Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945. Todos estão armados, uns contra os outros, quando a grande proposta daquele homem crucificado era amados uns pelos outros. A grande diferença está aí na letra R. Aquele é armado, esse é amado. Com uma letra, a palavra sai do amor e se projeta na belicosidade que caracteriza as criaturas humanas da Terra. Eis que esse é o período dos conflitos, em que o indivíduo busca se completar, tendo, possuindo, acumulando, e vai esquecendo paulatinamente de ser, de fazer a sua busca interior, porque o existencialismo o consome. A bomba vem aí. Por que eu vou me preocupar com virtude, com amor, com ternura, com construções de ideais, se a qualquer momento ela cai do céu e acaba com tudo? Hoje, o mundo possui milhares de ogivas nucleares e a capacidade de 2 países, Rússia e Estados Unidos, de destruírem a Terra mais de 150 vezes. Mas nós só temos uma Terra. Não é preciso nem contar as 149. E se elas forem todas explodidas, não ficará nada na Terra a não ser as baratas. Porque as baratas possuem nas suas asas uma substância chamada quinina. E a quinina as protege da radioatividade. Então será o mundo das baratas. Porque todas as criaturas humanas estarão contaminadas e irão desenvolver cânceres, leucemia e doenças degenerativas no ácido desoxirribonucleico, no DNA. E as gerações nascerão, as que puderem se reproduzir, nascerão todas contaminadas por um DNA invadido pelo estrôncio, pelo plutônio, pelo rádio e por outras substâncias radiativas como o césio e oriundas do urânio. As pessoas estarão completamente arrasadas. Por isso todo mundo tem medo. Quem é que vai apertar o botão? O homem amarelo da Casa Branca, com o seu topete de arrogância e de presunção? Ou será o indiferente do Kremlin, que deixou 200 marinheiros morrerem no submarino Kursk, permanecendo de férias, para que ninguém visse a última tecnologia daquele submarino, que era de ponta da marinha russa à época? Quem vai apertar o botão? A Índia? Será Israel? Ou qualquer outro país que já detém o poderio nuclear e está dentro do clube atômico? Mas de que adianta explodir? Porque qualquer guerra na Terra, como diria Albert Einstein. Quando alguém me perguntou na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde era professor, como vai terminar a Terceira Guerra Mundial? E ele disse, com todos vencidos, nenhum vencedor. Porque o vencedor tombará sobre o cadáver dos vencidos, contaminado pela radiação. Ele próprio se recriminava ao final da vida por ter ajudado a desenvolver os artefatos nucleares que foram testados em Los Alamos, nos Estados Unidos, pouco antes de ser utilizado pelo Little Boy, quando o avião sobrevoava Hiroshima, e depois pelo outro, que soltou também a bomba em Nagasaki 3 dias depois, ceifando mais de 300 mil vidas que foram volatizadas numa temperatura de mais de 6.000 graus centígrados, gerado
pela fusão nuclear. Para se ter uma ideia, na superfície do Sol, a temperatura é de 5.800 graus. A bomba produziu um calor em que algumas pessoas simplesmente desapareceram, volatizadas como acetona, um vidro que se abre e ela se espalha confundindo-se com o oxigênio do ar. Portanto, essa criatura atormentada, como Meursault em O Estrangeiro de Albert Camus, a figura atormentada de Loman, que busca no suicídio, um é fuzilado, o outro vai para o suicídio como Loman, na morte do caixeiro viajante de Arthur Miller, vai figurar nessa sociedade que vem consumindo vorazmente como um gafanhoto uma plantação tenra de alfaces. E no fundo, perdeu o endereço de si mesmo. Numa análise, na década de 30, 40, o notável psiquiatra espanhol Mira y López fez o contexto em sua obra extraordinária Os Quatro Gigantes da Alma, de que a criatura humana estava começando a perder o endereço de si e o endereço de Deus. Mais oportunamente, cientistas e pesquisadores, psicólogos, sociólogos e estudiosos do comportamento humano têm tentado equacionar esta criatura, como Rolf May, recente psicólogo americano desencarnado, que escreveu O Homem Espelho, tentando retratar esse indivíduo que perdeu o objetivo, que tem medo da censura alheia e perdeu em si mesmo a autocrítica, porque ele vem narrar no seu livro um episódio muito curioso, em que os cientistas, para analisar como anda a neurose das ruas, hoje não é preciso, já está nas ruas a neurose, todo mundo vê claramente, mas na época do estudo, cientistas colocaram um automóvel em uma rua, fecharam o automóvel e foram para a sacada do edifício para filmar secretamente a reação das pessoas àquele carro trancado. No primeiro dia, indiferença total. 3 dias depois, ninguém deu-se conta que tinha um carro ali parado, trancado. Quem é o dono? Por que é que ele está ali? 4 dias depois, passou uma pessoa que parou para olhar. Foi a primeira situação. Como a dizer, na testa: mas o que esse carro está fazendo aqui? Tem 4 dias que ele não sai daqui. No 5º dia, alguém já encostou e se ajeitou no espelho do vidro. No 6º dia, alguém passou e puxou o retrovisor externo e ali ajustou a maquiagem. No 9º dia, a primeira pedrada, alguém atirou uma pedra de madrugada e estilhaçou um vidro. Violado o carro. No 11º dia, o carro foi inteiramente sucateado. No 14º dia, o carro só estava uma carcaça, só tinha o chassi, tudo foi levado. Conclusão dos cientistas: o indivíduo não se respeita. Ele só não faz a coisa quando está sob vigilância. Máquinas, os BBBs da vida, como agora no recente movimento grevista da Polícia Militar do meu estado. A Polícia da Bahia está em greve. E aí lojas são assaltadas. Me recordo que uns 20 anos atrás, quando a polícia parou por quase 10 dias, abaixo dos Sapateiros, a famosa rua que virou um samba, as pessoas foram filmadas roubando as lojas, arrumando tudo porque não tinha polícia. E um homem saiu com a geladeira na cabeça, o outro saiu com 3 videocassetes no ombro, o outro levando o televisor, aquele levando o rádio, e todo mundo roubando, porque todo mundo no fundo é um ladrão, só não tem ocasião de exercer a ladroagem. Enquanto tiver polícia, o indivíduo contém o ladrão que há em si, mas se a polícia não tem, o indivíduo solta espuriamente o bandido que oculta na sua intimidade. Isso, do ponto de vista psicológico, chama-se a sombra. Como diria Carl Gustav Jung, notável discípulo de Sigmund Freud, nascido em Zurique. Carl Gustav Jung, que Freud é vienense. Ele tentou diagnosticar a sombra. A sombra é aquele lado que nós não queremos investigar. É aquela área nossa escura, que vez por outra vem à tona com as projeções da perturbação,
da inquietação. Porque é como se nós existissem dois segmentos, psicologicamente analisado. O ego, que é a nossa parte mais externa, de maior atuação no mundo, tirânica, perturbadora, inquieta, sempre insaciável. O ego é uma instância psíquica de posse, de desejos, de lubricidade. E o self, sem o I, porque o self com o I é essa foto de egoísta, como disse Fernanda Montenegro. Self, apenas com o F mudo. O self é o espírito imortal, é o ser eterno, é o fascículo de luz, é o psiquismo, é a mente, o espírito imortal da codificação espírita. O ego é necessário, porque ele adquire contato com o mundo, ele é a nossa ponte para com o mundo, mas ele tem que ser controlado pelo self, que é a instância que viaja para a vida superior. É como se fosse um cavalo chucro, um corcel. Ele tem que ser domesticado, porque ele andando pelas campinas, nós cavalgando, o acidente e a tragédia é certo, mas o animal domesticado é de profunda utilidade. Carl Gustav Jung identificaria esses contextos perturbadores que há em nós, demonstrando como Rolf May e outros pesquisadores da atualidade, Hannah Wolff, a notável psicóloga nonagenária alemã, que escreveria uma obra lírica, mas também psicológica, sobre a figura de Jesus, demonstrando ser Jesus o maior psicoterapeuta da história. Conclusão a que chegou também o nosso notável psiquiatra carioca, Augusto Cury, ao escrever 5 livros sobre o mestre da emoção, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, o mestre da inteligência, retratando Jesus sob a ótica da psiquiatria. Augusto Cury declara no seu primeiro livro que é ateu e materialista. Mas para onde vai? Ele arrasta 2.000 pessoas para uma palestra em Salvador. Eu tentei conseguir o ingresso, não consegui, mas era tanta gente no centro de convenções para ouvi-lo, que tinha até espírito desencarnado voltando da porta por falta de vaga. Mas o que é que esse homem tem a dizer? Ele tem a analisar Jesus sob a ótica da psiquiatria. Jesus era um psicótico, Jesus era portador de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, Jesus era esquizofrênico, porque as atitudes dele há 2.000 anos contrastam com o contexto social, religioso daqueles dias. E ele investiu para dividir a história, porque Jesus não cabe na história. Quem cabe na história é Idi Amin Dada, Osama Bin Laden, Átila o Visigodo, Napoleão Bonaparte, todos esses personagens, e nós cabemos na história. Jesus não. Ele é um divisor da história antes dele e depois dele. Ele não cabe. Ele tem que cindir a história para demonstrar a força de sua mensagem arrebatadora, até hoje não compreendida. Jesus é muito lido, é muito crido, discutido, inflamado, mas não compreendido. O que levou um pastor norte-americano há alguns anos, mais de um século, 1886, 1896, final do século XIX, Sheldon, a escrever um livro intitulado Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Mas é um livro notável, porque ele conta a experiência que estava na sua igreja quando chegou um homem pobre, um homem miserável. Ouviu o sermão, e quando teve chance, o homem veio e disse: estou passando fome, eu estou passando frio, alguém pode me ajudar? Porque o pastor aqui, eu já me dirigi a ele quando o encontrei ontem numa rua, e ele me convidou para vir para a igreja, e ele disse que não pode me ajudar, mas alguém que pode me dar um pano para me cobrir do frio, me fornecer? A igreja ficou calada. O homem fez um apelo e foi embora. Caminhando pelas ruas, o homem tombou e num ataque cardíaco fulminante morreu. O pastor ficou profundamente preocupado com aquilo, providenciou o enterro daquele desconhecido, localizou uma irmã dele que estava à distância, enviou o corpo, ele foi sepultado. Mas aquele líder religioso ficou meditando. Era um profundo estudioso da Bíblia,
e lendo mais uma vez os evangelhos, especialmente Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 12, ele dias depois voltou à igreja e disse às suas ovelhas. Eu estive meditando naquele episódio que nós vivemos aqui. O homem está sepultado, mas a história dele não acabou. O que teria feito Jesus se estivesse em nosso lugar? E eu quero propor à igreja um desafio. Todos estavam atentos. Cidade pequena, só tinha uma igreja. Ele, o único pastor. Então, praticamente a nata da cidade estava ali. Ele disse: a partir de hoje, eu vou experimentar durante um ano. A partir de hoje, daqui a um ano, todas as vezes que eu tiver uma decisão, eu me perguntarei antes: se Jesus tivesse que decidir isso, Jesus faria o quê? E a que conclusão eu chegar, eu tomaria a mesma decisão que Jesus tomaria. Aquilo caiu como uma onda sobre todos. E aí o livro vai retratando personalidades da cidade que tinham postos importantes, ou na política ou na economia. Um deles é um cidadão que cuida de um jornal que circula na cidade. É o único pasquim da cidade. Na semana seguinte, aquele homem vai e fica meditando no seu gabinete, no seu escritório. O que é que Jesus faria se fosse dono de um jornal? Jesus só publicaria notícias boas. É o dia em que os seus jornalistas chegam e dizem: chefe, ontem teve uma luta em Nova York, peso pesado, e fulano derrubou o outro no segundo round. A cidade inteira está esperando a notícia. A notícia está pronta, bota na primeira página, na segunda, na de esporte, qual? E aí, chefe? E o chefe ali pensando em Jesus. É quando ele diz: não, eu não vou publicar essa notícia. Como? Chefe, o senhor enlouqueceu? O senhor endoidou? Tomou sua ritalina, fluoxetina hoje? Foi ao psiquiatra? A cidade inteira está esperando o nosso jornal. Temos que imprimir agora de noite. Amanhã os meninos pegam os jornais e vão vender. Essa notícia, na época, só chegava via rádio. Demorava a notícia em Nova York para chegar àquela pequena comunidade. Chegou vários dias depois a notícia. Todos querem saber da luta. Não publique. Coloque no local uma mensagem bonita, uma mensagem de uma creche que nós temos aqui. E ele deu outra informação. O redator saiu do gabinete do chefe completamente convencido de que o chefe tinha enlouquecido. O jornal foi impresso. No dia seguinte, os meninos estão pelas ruas da cidade. Extra, o jornal acaba de sair. Todos pegam e folheiam. Até que um senhor no bar compra o jornal, folheia, vai para o esporte e não vê a notícia. E chama o menino: garoto, vem cá, meu jornal está faltando folha. Tá, não, senhor, eu peguei agora lá no jornal, está faltando. Cadê a luta que houve há uma semana atrás? A notícia? Mas não está aí, não? Não. Todos os garotos voltaram ao jornal dizendo naquele dia que nenhum jornal foi vendido. Não conseguimos vender. Quando a gente vendeu, quem comprou reclamou e devolveu o jornal. Nós tomamos prejuízo, não teremos dinheiro para alimentar nossas mães, nossos pais, porque é desse jornal vendido que a gente leva pão para casa. E o dono do jornal fez a segunda reflexão: não consegui vender jornal. Os meninos que são jornaleiros tomaram prejuízo. O que faria Jesus no meu lugar? Indenizaria todos eles. Chamou o tesoureiro: retire o dinheiro do caixa e pague a cada menino a fatura da diária. Não deixe nenhum sem dinheiro e recolha o jornal. Jesus tomaria prejuízo, mas não divulgaria o mal. Não divulgaria a tragédia. Não divulgaria o boxe, que alguns têm como esporte e não é. É apenas uma selvageria em que 2 homens ou 2 mulheres sobem no ringue para se matarem reciprocamente, para a satisfação da lascívia e da loucura dos que investem neste tipo de agressividade, a evocar no tempo as lutas de gladiadores, onde 2 homens entravam na arena e lutavam até um subjugar o outro, e quem vencia olhava para o imperador, que pelo emoji da época, este está salvo, mas normalmente o imperador fazia isso.
e aí ele espetava a espada no outro, para júbilo de 100.000 pessoas, 70.000 pessoas no Coliseu, em Roma ou nas arenas de outros lugares, até que em 325, finalmente, as lutas de gladiadores foram definitivamente encerradas. Hoje, ela é só simulacro, caricatura daquelas lutas que tinham armas no passado. Hoje é o punho. O indivíduo sai completamente arrebentado e as pessoas em júbilo com o seu, entre aspas, para ficar mais seguro, entre parênteses e entre colchete, está bem amarrado em nome de Jesus, seu herói. Como se o indivíduo que mata o outro fosse herói e não uma pessoa equivocada, que vale-se da violência para subjugar o outro, para levar milhões para casa. Todos eles, quem quiser pode pesquisar a vida dos grandes pugilistas, todos encerraram a vida com mal de Parkinson, com câncer, com problemas neurológicos gravíssimos, e alguns não sobreviveram nas lutas. Até porque na Bahia nós temos Popó, o chamado Mão de Pedra, que foi tri ou tetracampeão mundial na sua categoria, hoje é aposentado. Por que foi chamado Mão de Pedra? Popó. Porque onde ele batia, arrebentava tudo, quebrava o rosto, o perispírito e atingia até a alma, tirando o nível de cena. É um homem de uma musculatura fortíssima. E eu que o conheci pessoalmente, ele doou uma das luvas para o Juizado de Menores de Salvador, onde eu trabalhei durante 20 anos. Está lá a luva, doada por ele. As crianças o adoravam. E eu peguei isso e perguntou a ele de onde vinha tanta força. Ele disse: porque eu mamei no peito de minha mãe até os 5 anos de idade. O que foi um incentivo ao aleitamento materno brutal. Quando hoje as mulheres estão desmamando os meninos com 2 meses, com 3 meses, e depois empurrando papinhas industrializadas, ele mamou até os 5 anos de idade. Então, leite materno tende a formar bons pugilistas. Acredita ele. Não sei se é verdade. Eis que essa sociedade vive assim, a buscar esses heróis que passam ligeiro. E como diria a música, meus heróis morreram de overdose. Se morreu de overdose, não é herói. É alguém que a heroína, que a cocaína, que o LSD, o ácido lisérgico 25 matou prematuramente. É preciso combater, pois, as paixões para encontrar as paixões e as más inclinações a que se referia Allan Kardec, para buscar um sentido existencial. Sim, mas qual é o sentido da vida? Dirão os nécios, os glutões, os embriagados, os etílicos: a finalidade da vida é beber, é comer, é passear, é viajar, é dormir, é gozar tudo que tem aí. A vida é curta, por isso, curta a vida. Porque depois não vai ter nada, não há nenhuma concepção. Não sem outro sentido, Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, perguntaria às vozes da imortalidade: qual o principal adversário do Espiritismo? Questões 798, 799 e 800, está por aí. Qual o principal adversário do Espiritismo? O materialismo. Esse é o nosso principal adversário. A cultura material, não é a matéria, é a cultura materialista que leva o indivíduo a se acreditar apenas berço, túmulo. Ele não vem antes e ele não vai depois. Como ele está estreitamente fixado entre a maternidade e o cemitério, ele tem que fluir tudo hoje, sorver a gota de vinho até a última, porque amanhã acaba tudo. Então ele tem que beber tudo, porque a cultura materialista o convida a acumular. Entretanto, com o aparecimento, o surgimento da doutrina espírita na Terra, através das vozes da imortalidade, desde Nova York, no fenômeno de Hydesville, quando a atormentada família do pastor Fox foi sacudida daquela noite de 31 de março de 1848 até os dias atuais, a grande proposta agora é despertar o indivíduo para a sua realidade de transcendência, escapando um pouco da imanência que o chumba às coisas do mundo.
Tudo que eu tenho, ficará. Tudo que eu sou, eu levarei. Essa concepção começa a ganhar força, porque estudos científicos, pesquisas renomadas, livros, tratados, observações meticulosas de cientistas, de neurocientistas, de pesquisadores, de médicos, dão conta de que a vida não se encerra no sepulcro, ela prossegue. Já está mais do que provado através de teses religiosas, teológicas, de que a vida não se encerra na argamassa celular. Nosso corpo está dotado de 60 trilhões de células, 450 mil fios de cabelo, 150 quilômetros de artérias e vasos, 5 litros e meio de sangue, 100 bilhões de neurônios, mais de 5 milhões de glândulas sudoríparas em 1 centímetro cúbico de pele, 206 ossos. Quem tiver desconfiado pode começar a contar. Nós temos a capacidade de ver numa noite estrelada 3.000 estrelas a olho nu. Se eu colocar um telescópio do mais ordinário, vejo 5.000. Se colocar o mais potente, verei 100.000. E se eu utilizar o grande telescópio da Rússia de Zelensky-Tutskaya, no Cáucaso, ou no Monte Palomar, eu verei 3 milhões de estrelas. Há bilhões de galáxias no infinito. O Hubble tirou uma foto panorâmica em 360 graus. Os cientistas da NASA colocaram ela no painel, colocaram um quadrado, tornando ela um tabuleiro, e foram contar em cada quadrado quantas galáxias ali existiam, próximas, remotas ou distantes. A fotografia do Hubble, de 360 graus, diagnosticou pelo computador superpotente da NASA que a fotografia tinha retirado o espectro de 123 bilhões de galáxias. Então, a quantidade de galáxias que há no universo é maior do que toda a quantidade de grãos de areia do deserto do Saara e do Atacama juntos. Tem mais galáxias do que areia em todas as praias da Terra. Grãos de areia, grãos. Não é saco de areia, não, é grão, um por um. Lá fora tem mais estrelas. Então não podemos conceber que isso aí tudo é só para deleitar o povo na Terra. Deus fez a Terra, botou um punhadinho de gente, e a gente fica contemplando de noite essas estrelas, está tudo vazia. É um condomínio, minha casa, minha vida, sem ninguém morando. Só aqui a gente está habitando. Chega, é o supra-sumo do ridículo. E como diria Robin na Batcaverna, para Batman, santa ingenuidade, Batman. É preciso dilatar a concepção de que a vida tem uma meta, e não é só comer. Temos que comer para viver, e não viver para comer. O sexo foi feito para a vida, e não a vida para essa loucura sexual que hoje toma conta de bilhões de pessoas no tormento do sexo. A problemática das drogas, o suicídio. Sabemos hoje, através de André Trigueiro, digno jornalista da Globo News, espírita, nosso irmão de doutrina, de que hoje a cada 20 segundos uma pessoa no Brasil tenta suicídio. 20 segundos há uma tentativa de suicídio. A cada 40 segundos a pessoa tenta e consegue. Então, em menos de um minuto tem uma pessoa se matando em algum lugar. Nós tivemos em 2017 no Brasil quase 13 mil suicídios. E no mundo é 1 milhão de pessoas que se matam por ano. Mas como é que vai tanta gente que se mata? Não, dirão os materialistas, não tem nada. Elas vão para o éter, elas vão para o nada, para o não existir. Elas acabaram. Cessaram para elas o sofrimento. Para a massa que é espiritualista, muito maior, das diversas ramas, o indivíduo vai para algum lugar. Não perguntaria aqui, porque hoje percebi pelo cinema que o filme de Valdo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz, ainda não chegou à cidade. Eu estou com a fita aqui, de
Divaldo, Mensageiro da Paz, que eu assisti já 2 vezes. Não é para provocar inveja, não, é só informação mesmo. Assisti no dia 5 de setembro. Uma semana antes, a Fox do Brasil enviou para Salvador, para a Mansão do Caminho, nossa casa de trabalho, 500 ingressos para que pudéssemos assistir numa van premiere no Shopping Barra o filme Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz, com a presença de Divaldo, estava lá, com direito a um saco de pipoca e uma garrafa de água mineral. Vocês pensam que eu não fui? Fui pelo cinema, pela pipoca e pela água. Não perco. Baiano vai dar qualquer promoção. Lá estava, Di estava lá, estivemos com ele falou, assistiu o filme uma semana antes. Dia 12 de setembro, o filme estreou oficialmente em todos os cinemas de Salvador. E nós, da Mansão do Caminho, fizemos uma promoção. Produzimos 2.000 camisas brancas, estilo Hermes, com a figura de tio Nilson de Souza Pereira, Joana de Anjos no meio, Divaldo no outro lado. Uma homenagem ao filme. Você comprando a camisa por R$30, já havia um ingresso embutido. Das 2.000 camisas, vendemos 1.800. Só sobraram 200. E aquelas 1.800 pessoas no dia 12 entupiram os corredores do Shopping Barra, a ponto de vários funcionários de loja onde eu passava disse, o que é isso? É uma invasão? Vocês são colegiais? O que é que está acontecendo aqui? Porque o shopping entupido de gente de camisa branca. Eu digo, a estreia do filme, mas é tão bom assim. Eu digo, não, é excelente, vá assistir. Quando você terminar o expediente, pegue a última sessão. E muito funcionário foi. Assim que saiu do expediente, Divaldo estava também conosco dia 12, e o ator do meio que faz ele moço. Há um menino do Rio que fez ele criança em Feira de Santana, há um ator moço que fez ele na mudança para Salvador, e Bruno Garcia que fez ele mais maduro, já uma idade mais avançada. E ele também interpretou o último papel, fazendo o papel atual com seus 92 anos de idade. No filme, a questão do suicídio, que é no fundo uma perda do sentido existencial, atingiu Divaldo quando sua irmã Nair casou-se com um cacauicultor, dono de 10 fazendas na região de Ilhéus, e ele levou-a para morar numa das fazendas. Morando em Ilhéus, eis que um dia alguém se aproximou de Nair e disse, teu marido tem uma amante. Não é possível? Tem. Ele mantém uma casa com encontros com uma amante. Nair, tomado de fúria, pegou um guarda-chuva, uma sombrinha, foi à casa da amante e deu uma pisa nela, uma surra de sombrinha, mas banhou a mulher em sangue, quebrou o guarda-chuva todinho e voltou para casa de peito, de alma lavada e enxaguada de sangue. Passou numa barraca onde estava um homem produzindo garapa de cana espremida, caldo de cana, comprou um copo de água de cana, jogou dentro cianureto e arsênico e tomou. Só deu tempo de chegar em casa, tombou, varada de sangue, o estômago todo destruído. O bilhete foi feito imediatamente, um telegrama, e o telegrama foi para Feira de Santana, onde morava a família Franco. O bilhete chegou, o carteiro entregou, e a mãe de Divaldo, de Nair, que não sabia ler, no filme vai dizer ao filho, chame Divaldo, tinha 12 anos de idade. O menino chega adolescente, meu filho, chegou essa carta aqui, deve ser notícias Nair, tua irmã, abre aí, pessoa analfabeta, não sei ler, não sei escrever, veja que notícias ela está mandando, toda alegre. Divaldo abre e lê, olha para a mãe e disse, mãe, a senhora quer mesmo que eu leia? Mas claro, meu filho, se meu filho sabe ler para a mãe que não sabe ler. O que é que Nair está dizendo aí? Não é Nair, irmão. Alguém está dizendo aqui, pede a presença de um familiar. Nair se matou em Deus. Dona Ana fechou os olhos. E conforme ele me narrou, e não está no filme, Dona Nair encostou numa parede, respirou fundo e apenas pôde dizer, meu filho,
ela teve coragem de fazer isso? Ela não só se matou, ela matou a mim como mãe. Aí não tinha direito de fazer isso. E passou a usar luto. A cena do filme a que quero me referir é que Dona Ana Franco era colaboradora da igreja de Nosso Senhor dos Passos, uma igreja que existe em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas, 156, toda feita em material basalto, uma pedra um pouco escura que dá uma beleza quase medieval à igreja. Ali Divaldo era coroinha, foi coroinha daquela igreja quando adolescente, e a mãe colaborava nas obras sociais, toda a família católica. Era numa reunião, disse: padre, minha filha cometeu suicídio, eu sei que o senhor vai rezar a missa agora, envolva minha filha na missa de hoje, ore por ela. A cena do filme é dramática, porque o padre olha para a Dona Ana Franco e exclama: Dona Ana, infelizmente não posso. Como assim, padre? É que pela igreja o suicídio vai direto para o inferno. Eu não posso rezar uma missa por quem já está condenado ao fogo do inferno. Dona Ana se levanta e diz: então a sua igreja, que é a minha também, condena minha filha sem dar a ela possibilidade de perdão. Eu entendo sua dor, Dona Ana, mas aqui para a igreja o suicídio é o mais alto pecado de quem tira a vida. Portanto, sua filha já está entregue a Satanás. Eu, que sou mãe, perdoo a loucura da minha filha. A igreja não é capaz de perdoar? Que tipo de Deus o senhor adora? Então eu vou ter que acreditar neste Deus que não perdoa a insânia dela? Não, pai. Tem uma coisa errada. Pegou a mão de levante, pegou o outro filho que estava ali com ela, levante. Nós estamos abandonando a igreja. Que eu não posso seguir um Deus que não tem perdão quando eu, que sou mãe, perdoo minha filha. Aqui não fico mais. Saiu da igreja e nunca mais pisou ali. Dona Ana Franco podia ser analfabeta, mas era decidida. E passou a frequentar com o Divaldo, ainda jovem, o centro espírita Jesus de Nazaré, no bairro da Calilândia, em Feira de Santana. Ali ele começou a conhecer a doutrina espírita com muito receio. Foi para Salvador e começou a trajetória. O resto do filme eu não conto nem sobre tortura. Quem quiser que vá assistir, porque eu não dou canja de galinha a ninguém. Quando o filme chegar, vocês assistem. Aguardem cenas dos próximos capítulos. A perda do sentido existencial, que leva milhares ao suicídio, às drogas, à depressão. O próprio ativista gay norte-americano Andrew Solomon escreveria um livro de 800 páginas, O Demônio do Meio-Dia. Considero que é o melhor e mais completo compêndio sobre a depressão. Ele, que era tão ativo no movimento gay americano, escritor emérito, pessoa aplaudida, homenageada no grupo onde está vinculado por opção e orientação, descobriu-se um dia apático. Fez alguns exames e o médico disse: você está com depressão. Ele não se abateu, ele não perdeu o sentido existencial. Ele perguntou a si mesmo: mas o que é que eu tenho? Segundo o médico, depressão. Mas o que é depressão? Ele foi investigar. Ele foi curar a ignorância dele. Ele viajou por todos os Estados Unidos consultando os maiores neurologistas, psicólogos, neuropediatras, cientistas, endocrinologistas, todos os tipos de médicos e especialistas, anotando, conversando com depressivos, com pessoas que tinham atravessado, que iam entrar, e ele foi rascunhando para gerar um vadimécum, que ele conta a história da depressão, desde a melancolia, das eras mais históricas antigas. Sócrates era melancólico, Platão era melancólico, Nabucodonosor era psicótico, atravessando a assídia ou a assédia, como era conhecida na Idade Média dentro da igreja, até chegar a Emil Kraepelin, o notável psiquiatra alemão que estabeleceu o nome depressão.
ao atender pacientes que vinham da guerra e sofreu a chamada depressão pós-traumática. Até chegar aos nossos dias, com 500 milhões de pessoas na Terra depressivas, diagnosticadas pela Organização Mundial de Saúde, com sede em Genebra. Nós estivemos lá em Genebra o ano passado e passamos em frente da Organização Mundial de Saúde, o prédio vistoso, como vários órgãos da ONU, todos sediados em Genebra. Ele foi escrever esse livro e ele faz um diagnóstico curioso na obra. André Salomon afirma que 30% das criaturas humanas na Terra tiveram depressão. 30% tem. 30% terá. Fechou a conta? 30, 90. E os outros 10 que são psicóticos? Está fechada a conta de 100%. Qualquer um de nós corre o risco, em qualquer momento, de perder o sentido existencial, sejam por causas exógenas, externas, o meio, as relações decepcionantes, não enriquecedoras, os casamentos infelizes, os contatos de vinculações que se esboroam, que se esfumaçam da noite para o dia. Está muita crise emocional tomando conta das criaturas. Eu tive um amigo que me procurou e me contou lá em Salvador: Marcel, eu não me vinculo a mais ninguém. Esse é meu quarto e último casamento. Chega! Mas por quê? Porque todas com que eu me casei só me deram patadas. Eu digo: claro, que você só casou com quadrúpedes. Arranje uma bípede, meu filho. Você já está no 5º casamento. O meu auxílio, né? Ele casou com jumentas. E as jumentas deram patada nele. Agora que ele está com a bípede direitinho, ele está muito feliz. Esse foi o problema dele, a escolha equivocada. Porque a nossa escolha está muito em cima da aparência, da beleza. Porque somos atraídos muitos pela plástica, pelo colágeno, esquecidos de que hoje a plástica pode ser linda, mas amanhã ela até cai. Faz parte natural. A gente enxergava tão bem quando era novo. Eu tinha um pé de goiabeira na minha casa, minha terra natal, e quando criança de 12, 13, 14 anos de idade, eu via a goiaba mais distante, lá no alto, antes que o bem-te-vi, o sofrer ou o sabiá comesse. Eu subia que nem um macaco, ia buscar, minha mãe descia e degustava a goiaba vermelha, saborosa e doce. Hoje, aos 54, eu olho assim a goiaba lá em cima e disse: vai, não, agora isso é ecológico. Estou com Francisco de Assis, irmã goiaba, sirva o irmão sabiá. É uma questão de estratégia, deixa a goiaba lá, Deus me livre de subir. Não é medo de cair, não, imagina, ainda sou muito novo, né? Agora que dobrei o cabo da Boa Esperança, meu barco está indo para o cabo da Tormenta, mas ainda vai demorar para chegar lá, mas bastante demorar. Naturalmente. Então, essa visão da perda desse sentido existencial que é preciso resgatar. Uma série de medicamentos, porque estamos muito frustrados com as não realizações. Augusto Cury, de quem me valho mais uma vez, exclama ter descoberto a síndrome do pensamento acelerado. SPA. O que é isso? Estamos bombardeados com um volume de informações tão grande que o nosso HD mental não está em 24 horas dando conta de processar tanta informação. A gente acorda e corre logo para quê? Para quê? Rede social. Zap. Deixa eu ver aqui, cai aquela tonelada. E a gente quer responder, a pessoa responde, a gente responde, vem réplica, tréplica, quatréplica, quintéplica, sextéplica, e aquilo tira a gente do foco. Gente que está tropeçando nos shoppings, porque vai caminhando sem ver, bate na pilastra. Eu já vi várias pessoas pegar a escada rolante ao contrário. Querer subir se ela está descendo, porque ela é o guarda, vê que senhora, aqui sobe, tá obrigado. Gente que perdeu o avião em aeroporto, já vi famílias inteiras, pai, mãe, 3 filhos, todos 5 sentadinhos ali, cada um, ele com um tablet, os meninos nos joguinhos, tudo ali.
E a chamada? Última chamada. Família falou, tá, última chamada. Até que voo encerrado. Foi quando algum deles ali saiu correndo. Você, não, o avião está taxiando. Daqui a pouco corre na pista e vai embora. Agora só o próximo voo. Eu vi a cena em Guarulhos. E no mirante onde eu estava ali, meu Deus, a neurose social está pior do que eu podia imaginar. Ninguém escapa. Está todo mundo. Aí eu pensei numa prece que um amigo me enviou pela internet. Senhor, em tuas mãos eu coloco o telefone celular, porque se ficar na minha eu não durmo. Amém. É a prece que a gente vai fazer toda noite. Se não ficar na mão do Senhor. Uma amiga nossa da mansão, que é um casal muito conhecido, Cláudio e Iris Sinotti, são psicoterapeutas e ministram sempre o curso da série psicológica Joana de Anjos. São duas almas muito queridas ao meu coração. Há alguns 2 anos atrás, a Iris e o Cláudio, que são casados, marido e mulher, foram aproveitar o carnaval em Feira de Santana, terra de Divaldo. Mas eles foram para um spa, que é uma fazenda, onde tem cavalos, flores, lagos, mas é uma fazenda diferente. Você faz a reserva e quando você chega na portaria para fruir a reserva, a primeira coisa que eles recolhem, um saco, celular e smartphone. Tem que botar aqui dentro. Não pode usar. É recolhido, aquilo é lacrado e vai para uma caixa postal, onde a chave fica com o dono da pousada. Portanto, ela disse que passou os 8 dias de carnaval, porque na Bahia carnaval dura 8 dias, né? De 8 a 10. Não se pode fazer carnaval lá de 3. É crime que você agride a lei Dorival Caymmi, que é a lei que determina que você não faça nada nessa existência que você possa deixar para a próxima reencarnação. É os artigos que eu recordo. Outro artigo da lei diz que se você ver alguém a descansar, ajuda-o. Quando você estiver com vontade de trabalhar, a vontade for muito forte, vá para uma rede em Itapuã e aguarde a vontade passar. E tudo que você fizer na vida, faça em 3 velocidades, devagar, bem devagar e Dorival Caymmi. Mas não se desgaste. Nada de você correr mais, não. Porque baiano não nasce, baiano estreia. E baiano não morre, baiano sai de cena. É diferente. Então ela diz, Marcelo, incrível aquela fazenda spa de Feira de Santana. Eu vi meu telefone celular ser confiscado. E eu digo, qual é a sessão psicológica? Porque você e Cláudio são psicoterapeutas. Me diga, era uma parte de mim arrancada. Diz que ele arrancou meu fígado. E ficou o fígado dentro do saco. Porque a gente entrou lá e disse, Cláudio, o telefone. Estamos sem eles. Vamos preencher aqui a ficha. Já sabemos qual é o apartamento que vamos. Mas toda hora ainda existia a mão tentando achar aquilo que está trancado. Ela disse que as primeiras 24 horas tormentosas. E aquele e-mail, Cláudio, e aquele zap, Cláudio, e a notícia de Divaldo, e a da mansão, e não sei quem, e o paciente que eu tinha que remarcar, não remarquei. Mas ela disse que depois de 48 horas aquilo saiu da cabeça. E ela percebeu que existe vida depois do celular. Aí depois de 48 horas ela foi curtir o pônei, a piscina, a cascata, a comida frugal, o pilates, a brincadeira, a pessoa que veio para contar histórias, os passeios na mata atlântica. Ela foi curtindo, ela disse que não lembrava na quarta-feira de cinza, que era dona de um telefone, a não ser quando saiu, disse, senhora, esse pacote é seu, esse pacote é do seu marido, está aí o objeto. Aí foi que ela foi ver que tinha comunicação virtual esperando ela. Voltou para Salvador, para dar continuidade à vida. É preciso buscar o sentido. E o grande sentido da vida é amar. Analisando as obras de Joana de Anjos, a série psicológica, começadas em 1989, Jesus e a Atualidade, e encerrada em 2013, Psicologia da Gratidão, 20 volumes, Joana de Anjos, a benfeitora que orienta a nossa casa em Salvador, Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a obra social Mansão do Caminho, ela deixa clara que a grande meta da vida é amar. E se conseguirmos, como disse Gandhi, a plenitude do amor, seremos capazes de anular o ódio de milhões. Como o amor pacifica, acerena.
E todas as vezes que estivermos sob as grandes angústias, os grandes conflitos, a prece, recorrer à oração, não a reza. Rezar e repetir palavras, é da boca para fora. A oração vem do latim os ores, abrir a boca para falar com Deus, impregnando-se de Deus. Em um momento tormentoso de minha existência, alguns anos atrás, Joana me diria pelos lábios de Divaldo: meu filho, quando o teu norte estiver bloqueado, quando o teu sul estiver cheio de inimigos, leste e oeste sitiados por adversários cruéis, não te desesperes, o socorro virá do alto. Nunca mais me inquietem. Quando eu vejo as portas começando a fechar, eu oro e entrego a Deus. E sempre percebo que Ele arranja uma chave mestra. Abre a porta e diz: é por aqui, sai por aqui. Se não for a porta, é uma janela. Se não for a janela, é uma claraboia. Mas é uma rota de fuga. E a gente vai avançando. E a gente vai avançando para encontrar a nossa legítima plenitude. O reino dos céus, aqui falava Jesus. O samadhi do hinduísmo, o nirvana do budismo. O indivíduo que centra-se em torno do seu próprio eixo e depois descentra-se para auxiliar. Porque uma vida sem solidariedade é uma vida plena de solidão. E só é solitário quem não é solidário. Na solidariedade encontramos o outro. E no convívio com o outro encontramos o sentido existencial. Amar, como disse Charles Robert Richer. Charles Richer, no seu livro A Grande Esperança, o único romance que ele escreveu em vida. A finalidade da vida é o amor. Não esse amor pegajoso que está aí, químico, busca sexual, de libido, de tormento, mas o amor que planifica quem ama, não quem é amado. Eis porque a busca do sentido existencial à luz do Espiritismo é o indivíduo se realizar enquanto espírito, saber que é passageiro. Aliás, na Terra tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Tudo. Estamos aqui todos de passagem. Ninguém se apega a nada, porque não vai levar nada. Tudo ficará. E é preciso encontrar uma porta de saída. E eu aqui vou fechando. Dizem que no hospício localizado no Rio de Janeiro, a superpopulação de loucos levou os médicos a uma medida drástica. Nós pegamos 70 loucos, estamos com 110, 40 a mais. Temos que esvaziar. E os médicos propuseram uma saída. Amanhã, esta noite, vamos contratar um pintor. E o pintor vai pintar na parede do pátio, na parede que separa o hospício da rua, uma porta com tinta tão especial que seja chamada 3D, dá a ilusão de ser uma porta real. De manhã a porta estará pronta e nós vamos colocar os loucos todos no pátio, os 110. Quem tentar fugir pela porta imaginária está doido. A gente prende de novo e manda de novo para a cela e aplica o ampliquitil para sedar. Quem ficar calmo, a gente solta, porque já tem uma resta de sanidade. A proposta foi aceita. E no dia seguinte os loucos foram liberados, os doentes mentais, todos ficaram no pátio. Quando viram a porta, os gritos: saída! Saída! Vitória, liberdade! Todos correram, segurando a maçaneta que era uma tinta, o desespero de tentar arrancar a porta, quebrar. Menos um louco que era baiano, um doido baiano, sentado numa árvore lá embaixo. Ele ficou sentado debaixo de uma cadeira, de um banco de pedra, de uma árvore, dando risada da massa de loucos. Os médicos foram lá e disseram: amigo, você também não vai querer ir embora? Não, quem tem a chave da porta sou eu. Muito obrigado.